Fala, excelência, tudo bem com você? Na última aula a gente foi animando para onde a sua criatividade aponta e nessa aula a gente vai fluindo livremente. A sua participação é fundamental para mim, então já deixa um like, se inscreve no canal porque isso não te custa nada, mas me ajuda muito e ativa as sinetinhas para você não perder nenhum vídeo. Se liga no projeto que a gente vai executar nessa aula. Vê como ele flui. Passou por dentro da letra, cresceu, expandiu, mudou de lugar, foi e voltou, fluindo livremente. Olha só que vídeo bacana, chamativo, né? Bonito. E a gente vai executar ele aqui. E antes de ir para a execução, eu preciso te lembrar da nossa base fortalecida por princípios fundamentais. Até aqui a gente viu que a repetição dos elementos é fundamental, que vão existir projetos onde esses elementos vão ser repetidos em 3 páginas diferentes, onde ele vem dos bastidores para o palco e depois sai para os bastidores. Então, na primeira página ele está fora, nos bastidores, depois na segunda ele entra no palco e depois na terceira ele sai nos bastidores de novo. O princípio da repetição é fundamental. Esse projeto especificamente nada vai para os bastidores, mas a gente precisa continuar com isso em mente e reforçar essa aprendizagem. E a gente também aprendeu que a combinação é fundamental através das transições e que a gente precisa manter a uniformidade desses elementos que a gente vai repetindo e combinando, porque toda ação tem uma consequência. Se eu alterar um elemento, um objeto, uma imagem, um vídeo, um dos elementos que a gente está repetindo no design, a gente pode ter uma consequência que não vai ser agradável. E a partir daqui em diante, eu quero que você sempre comece com um fim em mente. Então, eu te mostrei aqui o projeto e a gente já tem em mente o que a gente quer. A gente quer aquele morango se movendo e chamando atenção, um vídeo fluido, simples, bonito, agradável de se ver. Então, a gente vai começar com um fim em mente. Daqui para frente, toda vez que você for projetar algo, você se inspira e começa com um fim em mente, porque isso vai ser mais fácil para que você crie um fluxo padrão, para que você pense nos movimentos que você vai combinar e que você vai colocar no seu design. E nesse projeto aqui, eu vou te dar um fluxo padrão, mas eu quero que você se sinta livre para colocar o seu tempero. O que eu quero dizer com isso? Que você vai ter aqui uma linha para seguir, um fluxo padrão que eu vou colocar e que eu vou fazer contigo, mas que não precisa ficar exatamente igual, desde que você respeite os nossos princípios básicos, você pode colocar o seu tempero, o seu jeitão, e a gente vai começar, como sempre, criando um vídeo desse projeto aqui, um vídeo Reels com 2 segundos aqui, a primeira página vai ter 2 segundos de duração, beleza? E aí a primeira coisa que a gente vai fazer é vir em elementos e eu vou digitar aqui na busca morango, vou dar um enter e aí vou vir aqui no filtro e vou filtrar por grátis para todo mundo ficar na mesma página, beleza? Aí aqui em fotos, ó, eu vou clicar em ver tudo só para vocês verem que tem vários morangos aqui, ó, já sem fundo, né, um PNG sem fundo já para a gente usar. E eu vou escolher esse aqui, ó, que é mais parecido com o do exemplo. Então eu vou acrescentar esse morango aqui, vou dar uma diminuída no tamanho dele e vou deixar ele posicionado aqui. E aí eu vou em texto e nas sugestões gratuitas ele traz esse texto aqui pra gente já, ó, pronto. Que ele tá numa a fonte dele é Liga Spartan. E aí eu vou deixar ele aqui 105 de tamanho, né? Tá aqui, ó. Liga Spartan, 105 de tamanho. Mas ele também já está lá na sugestão de textos. A única coisa que a gente tem que fazer é clicar nesse textinho de baixo aqui, deletar ele. Aí a gente vai escrever aqui, lindo, porque o morango é uma fruta linda. Suco, porque ele pode virar um suco. Vai botar um E comercial aqui. E red, porque ele é vermelho. E vermelho, se a gente escrevesse aqui, ia ficar grande demais e desproporcional para nossa aula. Então eu escrevi red. E aí eu vou aumentar ele de tamanho e vou posicionar aqui. Você que é minha aluna, meu aluno lá do Design Apaixonante, você aprendeu a fazer um efeito onde a gente consegue passar uma imagem entre o texto e um texto vazado mantém a linha do design da letra, da fonte, para que a pessoa consiga ler. Então, nesse projeto, a gente está animando o morango passando sem que o texto fique apagado, mas
para dar um tchan a mais ainda, ele está passando entre o texto. Então o que, que a gente vai fazer? A gente vai criar esse efeito. A gente vai duplicar o texto, vai posicionar exatamente em cima do texto que já existe, vai clicar aqui em efeitos e vai escolher o efeito vazado. E aí a gente vai diminuir a espessura dele para ficar mais ou menos com 20. Então já coloca aqui a espessura dele em 20 para que a gente tenha esse texto vazado. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai precisar vir aqui, clicar no morango e depois clicar em posição e escolher camadas, para que a gente possa arrastar ele e deixar ele entre os textos. Então ele precisa estar aqui, ó, entre os textos, porque se ele movimentar agora, ele vai estar passando por trás. E não é isso que a gente quer, passando por trás dos dois. A gente quer que ele passe pelo meio. Então a gente vai colocar ele aqui. E a partir da hora que a gente posiciona ele no meio dos textos aqui, todas as outras páginas que a gente vai criar, ele já vai estar nessa posição também. Então o próximo passo é vir aqui e duplicar essa página. Aí agora eu vou fazer o seguinte, vocês percebam só que quando o morango sai aqui, ó, ele sai girando. Percebe que ele vai mudando de posição, rodando? Por que que aconteceu isso? Porque na segunda página eu girei ele aqui, ó. Eu dei uma giradinha nele para a direita, 90 graus, diminuí um pouco ele de tamanho e coloquei ele na nova posição, certo? Aí a gente vai clicar aqui no texto e vai trazer o texto um pouquinho para cima e vai aumentar um pouquinho o texto. Só isso. Show de bola. Aí agora eu vou duplicar a página e aí você já percebeu que tem o segredo de rodar a figura quando ela está saindo, ou o elemento, qualquer que seja ele. Então eu vou dar mais uma giradinha nele para a direita, mais uma vez, agora 180 graus, vou trazer ele aqui para cima e já vou ampliar um pouquinho o tamanho dele e vou clicar no texto superior, que é o vazado, e vou ampliar ele um pouco e vou levar o morango para fora do texto aqui. Eu não quero que ele fique aqui no texto, então eu vou levar esse morango um pouquinho para fora. Show de bola. E eu vou ampliar um pouco mais esse texto vazado e vou levar o texto de baixo um pouquinho mais para baixo. Show. Aí eu vou duplicar mais uma vez a página e aí eu vou trazer o texto vazado de novo para casar com o texto que está preenchido, para criar essa uniformidade, para deixar os dois iguaizinhos. Vou diminuir os dois de tamanho e vou posicionar um pouco mais para baixo aqui, porque agora a gente vai rodar de novo o morango para a direita e vai crescer ele de tamanho e colocar ele aqui protagonizando. E aí eu vou duplicar a página pela última vez, vou rodar aqui o nosso morango para a direita, vou diminuir ele de tamanho, como se fosse levar ele de novo para o status inicial, mas a gente pode fazer do jeito que a gente quiser, você faz aí, não necessariamente precisa ficar igual ao começo, a gente só quer fazer esse fluxo. Então você percebe que a primeira página aqui, o primeiro slide tem 1,5 segundos de duração e esse último também tem 1,5 segundos de duração. Isso depois da gente aplicar a nossa combinação que está com uma duração de 1 segundo, como você pode ver aqui. Então ele já está com a duração da transição aplicada e a gente já tem a transição aplicada em todas as páginas aqui. Então a gente vai dar o play para ver como ficou o resultado. Vamos ver. Rodou, subiu rodando, voltou rodando, foi para o lugar. Olha que bacana, fluindo livremente, foi, passou entre o texto, cresceu, movimentou e já era. Bacana, né? Esse aqui é o nosso efeito de fluxo livre
E agora a gente vai para a próxima aula, coloca em prática, faz o seu aí e posta lá na comunidade para pedir o seu feedback da forma que a gente combinou, hashtag feedback CMD de Canva Motion Design e bora para a próxima aula para executar mais projetos de vídeos agora colocando a mão na massa. Bora para cima, excelência!